Vamos agora aqui iniciar a nossa reunião de apresentação dos resultados do grupo de sistematização de revisão do plano diretor, uma devolutiva das contribuições apresentadas nas audiências públicas e também as enviadas por meio eletrônico. Queria aqui passar a palavra para o prefeito, que vai fazer a sua saudação. Aqui está o secretário Nicanor Lopes, que participou conosco da coordenação desse trabalho junto com a Secretaria de Meio Ambiente e, portanto, aí em seguida a gente fala da parte técnica dos trabalhos. Vou passar aqui ao prefeito. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. Dar as boas-vindas aí a todos vocês. Cumprimentar o secretário de Planejamento, Edson Ortega, em nome dele toda a equipe que, da parte do Executivo, colaborou na preparação e no cumprimento desses prazos que religiosamente nós estamos hoje aqui apresentando para as senhoras e para os senhores. Secretário Nicanor Lopes, secretário de Governo e Casa Civil, os nossos colaboradores e técnicos da Prefeitura, o Zé Antônio Lanchotti, o Zé Roberto, agradecer aí o presidente da Coab, o Nilson Baroni, a secretária da Cultura, a Isabela Pessotti, agradecer a sociedade civil organizada na pessoa do Molina, que está representando aqui a Associação Comercial, e todos que vieram ouvir essa apresentação, que tenham participado das audiências públicas ou contribuído de maneira oral, de maneira escrita ou por meios eletrônicos, ou presencialmente nas audiências públicas, que 6 delas que foram feitas, que antecedeu a compilação desses dados, até a análise por parte do jurídico da Prefeitura, nossa Procuradoria, sobre a pertinência legal ou não de cada contribuição. Nós tivemos uma intensa participação da sociedade, foram mais de 500 pessoas presentes nestas 6 audiências públicas, além das que fizemos com o Ministério Público, além das que fizemos aqui com os nossos conselhos, com a nossa equipe da administração direta, ou esclarecimentos que fizemos de maneira pontual, mas nós tivemos mais de 120 participações presenciais de pessoas que pediram a palavra e que apresentaram propostas. Foram mais de 242 propostas que foram apresentadas nessas diversas modalidades, daquelas que foram pertinentes e alusivas à discussão do plano diretor. 78% delas foram incorporadas integralmente ou na forma de adequação de texto. Houve uma preocupação de tratarmos a questão de disposições transitórias que a equipe vai colocar, mas sobre os aspectos de habitação de interesse social, preocupação com o regramento das leis complementares de mobilidade urbana, código ambiental, viário, até inexistentes como habitação de interesse social, mobiliário urbano, entre outros existentes ou por serem ainda constituídos, também há apontado no próprio plano diretor que nós vamos, num primeiro momento, no máximo em 12 meses, apresentar para a Câmara Municipal as leis complementares para a parte de funcionamento operacional, das regras e diretrizes do plano diretor, bem como as que vão complementar, que são apenas 3, nos 2 próximos anos. E a ideia é que nós tenhamos aí 15 ou mais leis complementares, ou inexistentes por serem feitas, e já serem aplicadas no máximo nos próximos 2 anos, para que a gente tenha um plano diretor que tenha funcionalidade dentro do menor tempo possível. Os senhores sabem que o plano diretor que nós hoje temos em vigor, ele é de 1995, portanto ele tem uma defasagem na linha do tempo de 22 anos. Em 1995, nós estávamos engatinhando com o uso de telefonia celular, nós estamos engatinhando com o uso
da rede de computadores, não existia Twitter, não existia Facebook, não existia redes sociais, não existia uma série de elementos de tecnologia, de construção, de planejamento urbano, de urbanismo, que hoje nós temos à nossa disposição. E, ao mesmo tempo, uma enorme vigilância salutar da sociedade sobre regiões sensíveis, como é a Zona Leste, sobretudo, aonde a gente tem a área de recarga do aquífero Guarani, que vocês vão poder perceber. Aliás, estamos vindo agora de uma reunião com o Ministério Público, e a eles foi dado todos os esclarecimentos e a criativa e responsável salvaguarda para efeito do planejamento, da aprovação de projetos futuros, dependendo de cada região da nossa cidade e as suas características peculiares. Então, eu tenho certeza absoluta, e aqui quero, pela 4ª vez no dia de hoje, que nós fizemos uma reunião às 9h com a Câmara Municipal, às 14h com os conselhos municipais de urbanismo, de moradia popular, e secretários e técnicos do poder público, depois às 17 horas com o Ministério Público, e agora essa 4ª reunião derradeira com a sociedade civil organizada e seus interessados, para que nós possamos, concluída essa etapa de apresentação, encaminharmos formalmente amanhã o projeto para ser protocolado junto ao Poder Legislativo, que tem a tarefa de discuti-lo e votá-lo. Então, pela 4ª vez, agradecer mais uma vez a colaboração de todos os nossos técnicos, de todos os nossos participantes, da sociedade civil organizada, de professoras e professores, de membros da academia, em especial da Universidade de São Paulo, do Moura Lacerda e da Unip, do Ministério Público, urbanistas, engenheiros, arquitetos, servidores públicos, interessados em geral, que dentro do seu entendimento procuraram colaborar para que as discussões fossem as mais participativas possíveis e as melhores. E eu tenho plena convicção de que nós vamos produzir, ao final dessas tarefas todas, um plano diretor moderno, extremamente responsável, com uma visão bastante ampla, não só sobre os aspectos técnicos, mas a questão de adequação das diretrizes de crescimento da cidade, os seus eixos de desenvolvimento, a importância do resgate de distâncias sociais, de desequilíbrios de ocupações irregulares e outras coisas que a cidade, infelizmente, hoje tem que conviver, né, e mitigá-las, respeitando as áreas de preservação permanente, respeitando as condições técnicas da gente reurbanizar áreas hoje ocupadas irregularmente ou em processo de degradação, fazer o uso de instrumentos criativos e, ao mesmo tempo, de sensibilidade social, como foi sugerido a cota de solidariedade, que foi transformada para aplicação como contrapartida solidária, né, que é um elemento também inovador e importante, a questão da transição e o planejamento da pirâmide etária da cidade, né, não só o crescimento vegetativo, não só as diferenças sobre as correntes de migração que vêm para Ribeirão Preto, ou porque a cidade é bonita, ou porque a cidade é atraente, ou porque vem para cá porque casou com o Ribeirão Pretano ou com o Ribeirão Pretana, ou porque veio para cá estudar, ou porque passou no serviço público, ou porque tinha a intenção de vir para cá, além dos nascimentos dos ribeirão pretanos naturais da nossa cidade, que faz com que Ribeirão Preto tenha uma taxa de crescimento, fruto vegetativo ou das migrações populacionais, quase que o dobro daquilo que acontece na média do estado de São Paulo. Então, vocês vão ver aqui quais são os indicadores, as fontes de informações que a equipe se baseou, para que nós possamos também estabelecer quais serão as demandas que nós teremos daqui uma década, daqui 2 décadas, à medida que o plano tiver que sendo revisto, conforme, inclusive, diz o Estatuto da Cidade, a cada 10 anos. E nós já estamos há 14 anos da última revisão e há 22 da primeira publicação, da primeira vigência. Então, a tarefa não foi fácil, mas, enfim, era um compromisso que nós tínhamos assumido com a cidade, inclusive durante o processo eleitoral e durante o período de transição de novembro e dezembro, quando, antes de tomar posse, nós ratificamos com a equipe de transição que nos ajudou a levantar os dados da cidade
e mostrar a importância da gente trabalhar esses instrumentos legais de planejamento e de implantação desses eixos de crescimento e de direção, até para a gente saber quantas vagas de creche nós vamos ter daqui a 10 anos, quantas no ensino médio, no ensino fundamental, como é que vai se distribuir os fluxos, né, dentro do nosso viário com as obrigatoriedades de planejamento da mobilidade urbana, como é que a gente vai privilegiar mais o transporte coletivo, o transporte não motorizado, como é que a gente vai ter uma cidade com mais espaços públicos de praças, de área de lazer, uma cidade amigável, uma cidade identificada com a boa relação com os recursos naturais, né, que é o propósito da tarefa de todos que estiveram envolvidos com esse plano diretor. Então, quero mais uma vez agradecer. Infelizmente, eu não vou ficar aqui para, mais uma vez, ver a explicação do Ortega, do Lanchotti e do Zé Roberto, mas, sem dúvida alguma, eu estou vendo gente aqui, não vou denunciar, que teve em outras reuniões, tanto gostaram que voltaram para ouvir a apresentação novamente. E eu acho que isso é muito importante, até porque, quanto mais for a participação social, popular, e aqui está uma destacada que estava na fila hoje, logo cedinho aqui, para nos ouvir, a dona Rosa, aliás, assídua e não falta de nenhuma das reuniões do Conselho, agradecer em nome dela a todos vocês. Então, bom trabalho, vou passar a palavra ao secretário Ortega, em seguida vamos ouvir o Lanchotti e depois o Zé Roberto. Muito obrigado. Bom, boa noite mais uma vez. Essa apresentação aqui, a próxima tela, ela mostra aqui o roteiro do que temos aqui nesse conteúdo. Essa apresentação estará amanhã na internet, na íntegra, para todos vocês, como estará também amanhã o texto completo que o prefeito, tão logo ele protocole na Câmara Municipal, já vamos colocar na internet o texto da justificativa, que eu vou comentar um pouco à frente, o texto do projeto de lei, a relação das 242 contribuições que foram apresentadas e a análise, o resultado da análise, quais foram acolhidas, quais totalmente, quais parcialmente, por que cada uma justificada, quais não pertenciam ao plano diretor, todos os detalhes. Vai ter também lá a síntese das atas de todas as reuniões das audiências públicas. Então, todas as informações vão estar, a partir de amanhã, os mapas, os anexos, os mapas, os novos mapas revisados, tudo mais. Nessa apresentação aqui, vamos falar do histórico do processo, dos atos publicados, as reuniões e audiências, a divulgação do processo, a participação dos munícipes, técnicos e conselheiros, as estatísticas de participação e contribuições, o processo de acolhimento das propostas, a estrutura do projeto de lei e as próximas etapas. Alguns desses pontos eu vou passar mais rápido, o prefeito já comentou alguns aspectos, e aí para a gente ganhar tempo e usar esse tempo em outras abordagens aqui. Em março, o prefeito criou o Comitê da Política de Desenvolvimento Urbano e Habitação, composta por essas secretarias, coordenada pela Secretaria do Planejamento. Então, o secretário Rui Salgado, que coordenava esse comitê, coube a mim sucedê-lo nessa tarefa. Então, na tela seguinte, no início de março, de abril, 6 de abril, o prefeito publica uma portaria criando uma coordenação e assessoria técnica para revisar, também coordenada inicialmente pelo secretário Rui Salgado, e depois dele, como eu disse antes, coube a mim conduzi-lo. Então, a gente tem que registrar o trabalho importante que o Rui fez, né, na fase que ele teve à frente desses trabalhos. Aí, então, a equipe da assessoria técnica, compostas por essas secretarias, Planejamento, Meio Ambiente, Estrutura, Negócios Jurídicos, Coab, DAERP, Transerp, e também a participação das demais secretarias nos temas que lhe eram pertinentes ou interligados em função, né, da correlação de temas.
prefeito também define oficialmente a abertura do processo e a Secretaria de Planejamento formaliza. Vocês sabem, na administração pública tem que estar tudo formalizado. Então, formalizou o processo e todos os documentos em relação ao plano diretor estão juntados nesse processo, inclusive cópia das gravações, das filmagens, também para ficar nos anais de registro de todo o processo. De abril até agosto, essa comissão técnica que eu mencionei, fizeram dezenas de reuniões com diversos organismos municipais, com vereadores, 4 reuniões com vereadores, quando alinhamos coordenado pelo secretário Nicanor, também com a participação do prefeito, alinhamos a estrutura, né, da revisão para que evitasse, né, ter um problema depois no envio da proposta à Câmara Municipal, e fomos bem-sucedidos nesse alinhamento. As reuniões com os promotores do Ministério Público, com secretários, com presidentes de empresas e outras reuniões técnicas que foram realizadas nesse período. Divulgamos amplamente no site da Prefeitura, tinha link aqui para um trecho do plano diretor, e aí, ao clicar esse plano diretor, remetia aqui à Secretaria de Planejamento todos os detalhes aqui, todas as convocações, as audiências públicas, o texto base, os mapas, todas as informações aqui, e, claro, além daqui, publicadas também no Diário Oficial e divulgados por mailing, né, da Prefeitura, dos conselhos, de todo mundo. Aí, alguns exemplos de divulgação feita pela imprensa, os 2 principais jornais, mas tem um rol enorme de informações de rádio, televisão, de redes sociais, né, que fez a divulgação, né, da discussão do plano diretor na cidade. Aí o texto base, né, serviu, portanto, para submeter às audiências públicas. O prefeito já comentou aqui das 6 audiências públicas que realizamos, né, os 3 grupos, os 2 grupos principais, os conselhos e a sociedade em geral. Podemos seguir. Aqui algumas fotos dessas reuniões, inclusive das reuniões temáticas que fizemos no dia 6 de setembro. Aí outras fotos, a participação muito importante da população. As audiências que foram filmadas e estão disponíveis no site da Prefeitura, estarão no processo, como eu disse antes. Aqui o tipo a origem das contribuições nas audiências, em mãos, em ofícios à Secretaria e também por e-mail, aliás, uma participação expressiva por meio eletrônico, pessoas que participavam das audiências e depois mandavam as propostas por meio eletrônico. Vamos lá. Aí uma estatística das 6 audiências, a presença de 504 pessoas, 121 manifestações, usaram a palavra nas audiências e que resultaram, como disse, 242 contribuições. Aí já dissemos, aqui os principais contribuintes que participaram, o prefeito já comentou isso, podemos seguir. A classificação como é que elas foram classificadas, e as que foram acolhidas, total ou parcialmente, não acolhidas, que pertencem a outra legislação, ou eram esclarecimento, ou manifestações, ou sugestões. As propostas para o plano diretor, nós vamos dar ideia para vocês da lista. Essa lista tem 242 propostas, e cada uma, entra lá na primeira, Lanchote, a primeira proposta, né, então, a número 1, então vai do 1 a 242. Nós não vamos passar as 242, senão entraríamos aqui à madrugada. Mas vamos dar aqui alguns exemplos, né, e todas elas têm a proposta, se foi acolhida ou não, e a justificativa, né? Então, essa proposta aqui, da professora Ana Luísa, era não isentar os proprietários de terreno que não ultrapassasse 10 mil metros quadrados de parcelamento
em relação ao imposto progressivo, isso aqui. Então, isso foi acolhido, nós retiramos esse dispositivo que fazia essa isenção. Se for tratar isso, vão tratar lá na lei de parcelamento. Tá? Aqui a outra cota de solidariedade, foi acolhido, mas num outro formato, como o prefeito disse, é contrapartida solidária. Ampliamos o escopo, ao invés de ser uma contrapartida para construir moradia, é uma contrapartida para lidar com o déficit habitacional, tanto quantitativo, mas também o qualitativo. Então, é uma redação, vocês vão ver mais à frente, que permite, remete ao Fundo de Desenvolvimento Urbano ou na regulamentação, pode ser aplicado diretamente. Aqui tem a redação. Promover a redução do déficit habitacional e a melhoria da habitabilidade do espaço coletivo por meio de contrapartidas solidárias de empreendimentos que provocam impacto urbanístico, ambiental ou social, utilizando-se a relação entre o dimensionamento do empreendimento e a contrapartida de interesse social, cujos instrumentos e procedimentos serão definidos na sua regulamentação. Enquanto não tiver aprovada a lei de parcelamento, aonde nós vamos regulamentar isso, o Executivo tem um dispositivo que o Executivo vai regulamentar isso, de tal modo que, desde a aprovação desse plano diretor, nós podemos já regular essas contrapartidas solidárias. Aqui a questão de ZEIS, a professora Ana Luísa e vários outros de vocês, de conselheiros, fizeram observações, sugestões, e nós acolhemos, aprimorando a redação. Não criamos 3 tipos de ZEI, criamos 2 tipos de ZEIs, mas que abrange as 3 tipos que se propunham. Não criamos uma especial para edificações, nós previmos que as edificações não utilizadas ou subutilizadas também serão demarcadas, poderão ser demarcadas como ZEIs. Então, esse é um outro exemplo que... Aqui também da professora Ana Luísa, do Conselho de Moradia, que trata... que propõe que a lei de habitação e interesse social seja criada e incluí-la entre os instrumentos. Ela já estava inclusa entre os instrumentos e vamos criar. Ela é um dos projetos de lei que, inclusive, estamos discutindo, tem um grupo discutindo em estágio bastante avançado, e várias alterações foram feitas no texto base para não deixar conflito, né, com o plano diretor dessa lei, nem o inverso, mas uma favorecer a outra. Né? Aqui do Comor, né, que a sua preocupação em relação à Zona Leste, de que não fosse estendida a expansão para a Zona Leste sem os estudos, sem o cadastramento da infra existente. Isso foi acolhido, então vocês vão ver um pouco mais à frente uma explicação mais detalhada, e o prefeito já antecipou aqui alguns aspectos que instituímos para proteger essa expansão urbana, que ficará, como disse o prefeito, praticamente congelada essa expansão, enquanto não se aprovar a lei de parcelamento e os outros instrumentos da área ambiental. Isso para a cidade toda, não só para a Zona Leste. A cidade toda na zona de expansão. Né? O 21, o Jonas, do Conselho de Cultura, propunha incluir entre os instrumentos o Fundo Municipal de Cultura, foi incluso, que já existe esse. O que nós não fizemos foi criar, pelo plano diretor, novos fundos. Isso não pode, porque tem que ter lei específica, mas prever fundo existente, sim, e acolhemos esse, e colhemos um outro também que não estava, eu não me lembro qual era, ao Fundo de Bem-Estar Animal, também não estava listado, incluímos. Como incluímos também, não é fundo, mas é o Conselho Municipal de Assistência Social, que foi proposta daquela conselheira do Conselho de Habitação, aqui, Adriana. A Adriana fez várias propostas, várias foram acolhidas também. Essa aqui, também em relação à habitação de interesse social, que foi contemplado também. Aliás, ela propôs também que pudesse ter, dentre as alternativas de soluções de moradia, a casa evolutiva. Foi incluído também, que era algo que o grupo de habitação e interesse social também defendia.
e que não estava previsto entre as outras modalidades que foram aqui, lote urbanizado, assessoria técnica. Aliás, essa aqui, ela menciona a necessidade de ter assessoria técnica e foi contemplado, nós destacamos aí a importância de ter assistência técnica, também foi acolhido. Ok. Nós pegamos algumas das 200 e tanto, umas 30, 40. A Tatiana, a professora Tatiana, uma proposta dela, também a redefinição, o ajuste na definição das EIs e o mapa das EIs. E aí, então, fizemos essas alterações. Vocês vão ver depois o mapa das EIs, como que ficou, e os parâmetros que utilizamos, né, para isso, né. Tem um item que eu não sei onde é que está, eu estou vendo o doutor André aqui da USP, que fez uma observação interessante a respeito de um dispositivo que eliminava a exigência na concessão de áreas públicas, exigências de licitação, seja chamamento ou o que for. Nós excluímos, acolhemos, eu acho que é esse aqui, dispensa de chamamento público ou processo seletivo para sessão temporária. Nós excluímos, para não gerar dúvida, porque não só ele, mas uma outra pessoa comentou isso, como se estivesse criando um instituto novo. Não, a legislação permite, em alguns casos, devidamente justificados, mas achamos melhor excluir para não parecer que estamos criando um instituto novo e que tem que se ter o rigor necessário para esse tipo de procedimento, e o prefeito acolheu nossa sugestão, né? A professora Tatiana e a professora Ana Luísa fizeram várias boas contribuições, aqui também de HIS, né, de instituir programas da política municipal, foi acolhido também, a exemplo do que eu já comentei antes. Aí o Eduardo Molina, da CIRP, fez várias boas sugestões. Aqui, em relação à questão do envelhecimento da população, a preocupação dele pertinente, que acolhemos alguns dispositivos aí em relação a essa questão do envelhecimento. Depois vamos falar também alguns pontos que ele destaca aqui sobre a questão demográfica da cidade. Vamos tratar também disso aqui. Aí a vereadora Gláucia, sobre os vazios urbanos na cidade, incentivar o uso e também incentivar o uso do centro da cidade. Nós acolhemos, a questão dos vazios urbanos é bem destacado, com cuidado de nem todos os usos urbanos devem ser usados para habitação de interesse social, que é uma ênfase importante, porque dispõe de toda a infraestrutura, mas tem outros usos que são importantes para a organização da cidade, né, para serem utilizados. E a questão do uso do centro, não só a vereadora Gláucia, mas também o Eduardo Molina e vários outros apresentaram propostas e foram reforçados dispositivos a respeito deles. Adriana Braga também, do Conselho, ela propõe o Plano Municipal de Assistência Social, de incluir, foi incluso também, proposta da Adriana, do Conselho de Habitação. O Eli Mariano sugere o levantamento das áreas federais, estaduais e municipais no município para uso habitacional. Nós acolhemos, tem uma diretriz específica, mas para uso para o desenvolvimento urbano da cidade, né? E tem que observar as diretrizes do plano diretor para aquela região. Pode ser para uso habitacional, mas pode ser também para outros usos, e observando aí as diretrizes do plano em relação a unidades de planejamento, de ocupação planejada. É que eu tenho na cabeça polos de centralidade, que é um conceito similar a ele, né? Então, aqui, a questão do centro, que eu comentei, foi acolhido parcialmente, que ele propunha que as operações urbanas consorciadas tivessem prioridade na regulamentação. Pode ter, mas não antes da lei de parcelamento. Então, eu já expliquei para ele
que isso não foi acolhido porque tem uma questão técnica que envolve essa matéria. Nosso maior interesse de que operações urbanas entre em vigor o quanto antes e trabalharemos para isso. A professora Vela fala aqui da questão da falta de regulamentação do instrumento do Estatuto e defende reabilitar ao máximo o centro da cidade e sua área expandida, o centro expandido, e também a preocupação com operações consorciadas. Então, isso nós acolhemos também na forma como eu explicitei aqui em relação à anterior. Também a professora Débora Zamboni, falando aqui, propõe a aprovação primeiro dos instrumentos do Estatuto da Cidade e depois de só mexer no perímetro. Isso foi acolhido, nós só vamos alterar, só vamos admitir projetos na área de expansão da cidade depois que forem aprovados a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Então, de um certo modo, ela está acolhida, né? Aí do Zé Roberto do Condema, ele faz uma proposta em relação a práticas de agricultura, evitar a prática de agriculturas mecanizadas e a questão da declividade. Foi acolhido, foi colocado no texto um dispositivo que favorece valor agregado, maior valor agregado no agronegócio. Da CIRP tem vários aí. Aí a questão, a geração de oportunidades de trabalho e renda que permitam acesso à moradia, à terra, busca de soluções de parcerias que viabilizem investimentos privados e contribuam para o desenvolvimento econômico. Então, esses itens foram acolhidos. Não vou ler todos, senão vai ficar cansativo. Estamos dando, como eu disse, alguns exemplos aqui do que foi acolhido, né? 162, também da CIRP, estimular as obras de requalificação e de edificações antigas e nas obras de novos empreendimentos residenciais, tecnologias que beneficiem o meio ambiente, como o reuso de água, coleta de uso de águas pluviais, aquecimento solar, geração de energia. Nós tínhamos um texto muito parecido com esse, nós inserimos alguns termos que ele está aqui sugerindo e, portanto, foi acolhido, né? Questão de energia solar, que é uma questão que o prefeito defende muito, inserimos lá que a CIRP também propunha. Aqui, revitalização do centro da cidade, ele propõe que os órgãos da administração municipal devem preferencialmente manter suas instalações na região central, nós mantivemos isso, então sempre que possível manter aqui na região central. Então a questão do centro administrativo, nós estamos levantando todas as possibilidades aqui no centro. Aqui também da CIRP, estimular e apoiar a centralização físico-territorial de empreendimentos privados de saúde. Então, descentralização. Sobretudo os que têm convênio com o SUS, isso nós acolhemos também, porque é uma forma de você melhorar distribuições dos serviços, né? O Comor, a preocupação deles em relação à expansão da Zona Leste, sobretudo em relação à Zona Leste, então isso foi acolhido e tem vários... e também incluir nas disposições transitórias o que eu comentei antes, de não poder expandir ou ter novos projetos enquanto que a lei de parcelamento e ocupação esteja aprovada. Isso foi acolhido também. Aqui, projeto de leis... Também era aqui a questão da regulamentação. Enquanto não for regulamentado, né, não ter novos projetos. Aí o vereador Marcos Papa fez uma quantidade também grande de sugestões, várias delas acolhidas, aí sobre ZEIS, que nós já comentamos, né?
que, sobre redução de perdas, né? Na área de saneamento, nós também acolhemos, foi inserido no texto. Aqui, sobre acessibilidade nos deslocamentos necessários para uso de transporte, de transportes não motorizados, era esse destaque, inserimos isso. Daí a arquiteta urbanista Cláudia Magalhães fez várias observações em relação à lei de habitação de interesse social, algumas contribuições muito pertinentes para evitar, como eu comentei antes, o conflito entre as duas leis ou ausências no plano diretor que pudessem desfavorecer a lei de HIS, e aí foram acolhidas, cada uma aí com a justificativa. A doutora Cláudia, ela faz parte do grupo que discute a lei de habitação de interesse social, que brevemente vamos colocar também em audiência pública, né? Aí também propôs essa modalidade de unidade evolutiva, acho que eu tinha comentado antes, a Adriana tinha falado isso, a conselheira do Conselho de Moradia, e a doutora Cláudia também comentou. Então, esses são exemplos de contribuições que vieram. Teve várias propostas de aprimoramento que vieram da equipe técnica ou de secretarias. Uma delas que eu quero comentar com vocês tem a ver com os conselhos setoriais. Existe uma dificuldade de alguns conselhos que prevêem, todos os conselhos prevêem reuniões mensais. E tem muitos conselhos que não têm o que discutir todo mês. E aí o secretário ou o presidente do conselho tem que chamar a reunião, porque a lei manda ter reunião mensal, e depois dizer, ó, não tem pauta, e aí dizer por que não teve, consome energia desnecessariamente. Nós colocamos aqui um dispositivo que todas as reuniões de todos os conselhos serão ordinariamente trimestrais e extraordinariamente quantas vezes for necessário, em função da pauta, decisão do Conselho. O Conselho quer fazer mensal, ou se tem alguma lei federal que diz que tem que ser mensal, será mensal. Ou quer fazer quinzenal, façam quinzenal. Tem assunto, façam quinzenal. Autonomia do Conselho definir. Não tem assunto, é trimestral. Então, é esse dispositivo que incluímos para não consumir energia desnecessariamente, e, claro, não tolher de modo algum a autonomia do Conselho em definir o seu ritmo, né, de reuniões. Não haverá nenhuma restrição no plano diretor em relação à convocação de reunião extraordinária. Aqui, então, dessas contribuições foi feita análise, primeiro pelo Comitê Gestor de Desenvolvimento Urbano, que deu diretrizes ao grupo de sistematização para acolher o máximo possível de contribuição. Teve algumas contribuições que tinham alguns termos diferentes, mas tinha alguns termos que valia a pena incluir. Então, a diretriz, olha, incluam tudo que puder ser incluído para enriquecer e poder as pessoas se sentirem partícipes do processo. E realmente tivemos muitas contribuições, totais ou parciais, que ajudaram bastante. Essa foi a diretriz que o grupo trabalhou. Foi enviado o projeto para análise da Procuradoria Jurídica e, em seguida, para a Casa Civil e para o prefeito, para análise deles e encaminhamento à Câmara Municipal. O resultado das contribuições, já comentamos aí um pouco, 68% foram propostas ao plano diretor, 32% não eram propostas ao plano diretor. Das contribuições ao plano diretor, 66 delas acolhidas na íntegra, 62 parcial e 37 não acolhidas. Aí vem um gráfico aí mostrando que 78% foram acolhidas e 22 não foram acolhidas. Aí 6 temas foram mais mencionados, e aí fizemos destaque. Eu queria pedir aí ao Lanchotti e ao Zé Roberto a fazerem comentários sobre eles. Alguns nós já comentamos aqui, mas vale a pena destacar.
Bom, dos 6 temas que a gente fez destaque, o primeiro foi as zonas especiais de interesse social. O primeiro mapa que foi trazido nas audiências, ele fazia uma sequência do que já tínhamos no passado, né? Uma grande identificação de mancha, onde aquela mancha era entendida como zona de interesse social, que na verdade nós chamávamos de área de interesse social. Não eram ZEIs, eram AIEs, e essas áreas, elas contemplavam já coisas consolidadas e estavam quase todas localizadas numa única região. E aí, por um questionamento das audiências, né, por que ficar apenas numa região, fomos então estudar, primeiro, as definições de ZEIs, a partir do que veio de contribuição e de outras pesquisas. Então, a gente identificou, né, as ZEIs, essa nova definição, né, falando que são áreas com a destinação deve contemplar a produção de moradia voltada à população de baixa renda. E colocamos 2 subdivisões, ZEIs 1 e ZEIs 2. A Zona Especial de Interesse Social 1, ela está interna ao perímetro urbano, então nós não temos ZEIs fora do perímetro urbano, ela está interna ao perímetro urbano e ela tentou identificar áreas desocupadas que tenham potencial para receber esse tipo de empreendimento. E a ZEIs 2, nós identificamos ocupações de algumas áreas da cidade, com algumas comunidades que têm possibilidade de serem urbanizadas, regularizadas, ou que já estão em processo de regularização. No primeiro mapa de análise que nós fizemos, nós mapeamos todas as regiões... Nós mapeamos a região que tinha, as áreas que tinham mais de 10 mil metros quadrados, tá? E que tinha menos de 5% de área ocupada. Então, havia uma densidade muito baixa de ocupação. Porém, no filtro feito, né, nessas áreas todas, veio, por exemplo, a USP, veio o aeroporto, tá? Que são áreas que têm uma ocupação densidade baixa, mas ela tem já um potencial de utilização que não é o potencial para... Então, nós fizemos esse filtro e algumas áreas foram retiradas nesse filtro. Então, e das ZEIs 2, que seria as ocupações, algumas comunidades estavam em áreas que não dava o potencial da sua urbanização. Então, de alguma forma, ela teria que ser deslocada desse local. Então, a proposta que a gente tem é esse mapa. O que está em amarelo é ZEIs 1, né, que são as áreas que têm mais de 10 mil metros quadrados e elas têm uma baixa densidade de ocupação, e atendendo aí uma solicitação das audiências que ela estivesse distribuída em todo o território e sempre interna ao perímetro urbano. E as ZEIs 2 são as áreas, né, é difícil de enxergar, porque elas são áreas pequenas, que são as áreas em azul, que são as áreas que têm já comunidades ou sendo regularizadas ou que regiões que têm o potencial da sua regularização. Fazendo uma leitura de percentuais, a gente somando as ZEIs 1 e ZEIs 2, né, nós temos ali quase 5.200 hectares. Né? E a hora que a gente faz a leitura do PLIS, o PLIS esperava uma área de 3.200 hectares para contemplar aí toda a ocupação. Como nós sabemos que nem todas essas áreas delimitadas como ZEIs, elas serão ocupadas dessa maneira, então nós temos que ter um potencial maior, porque alguns empreendimentos eles podem não vingar ao longo do tempo. Então, a área ofertada para ZEIs é uma área maior do que o PLIS contemplava, e ela está distribuída em todas as regiões da cidade, de acordo com os potenciais que a gente identificou, ou existente, ou com o potencial de ocupação. As regras da ocupação e até a possibilidade de transferência ou essas contrapartidas solidárias que a gente está vislumbrando, tá? Elas serão regulamentadas pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e ou pela Lei de Habitação de Interesse Social, que também está já sendo configurada pela administração municipal. Há uma questão de empreendimentos que foram protocolados até a aprovação. Esses, né, já estão em andamento, já estão avançados, esses continuarão dentro das legislações as quais eles foram contemplados, a não ser que o empreendedor veja a necessidade e queira trocar a sua configuração. A princípio, ele continua com a lei
que ele deu entrada, né? E essas regras elas pretendem viabilizar também a regularização fundiária, para que a gente possa facilitar aí a produção de moradia. Então, isso vai nos facilitar também esse trabalho. Uma das propostas que apareceu durante as audiências é que a gente demarcasse umas ZEIs 3, e nessas ZEIs 3 que a gente identificasse edificações que estavam subutilizadas ou desocupadas, que tinham potencial para habitação. A gente achou melhor não demarcar as edificações, mas dizer que qualquer edificação que seja identificada, subutilizada, não utilizada, vazia, que esteja interna ao perímetro urbano, ela é passível desse tipo de trabalho de habitação intersocial. E essa lei de HIS que vai regulamentar como se daria, né, essa ocupação dessas áreas. Também colocamos na legislação que mesmo as áreas que não estão mapeadas como ZEIs, se houver interesse do empreendedor e ele atender, né, os parâmetros colocados pela lei de HIS, aquela área também pode ser. Então, não impede que outras áreas de interesse social surjam fora das áreas que foram demarcadas, desde que atendam o regulamento da lei de HIS. E, por fim, a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que temos 1 ano para apresentar, ou a própria lei de HIS, tá? Ela pode identificar outras áreas que tenham também potencial, tanto de ZEIs 1 quanto de ZEIs 2. Outro item que foi mencionado nas audiências, apareceu em várias contribuições, é a chamada cota solidária, né? De início, uma proposta que apareceu, ela dava um percentual, né, dessa doação baseada na construção. A gente, depois de muita discussão, nós entendemos que seria interessante acolher o conceito, mas ampliar que esse conceito não ficasse restrito à transferência de fins habitacionais. Então, existe sim uma preocupação com a redução do déficit, mas nós entendemos que algumas áreas que já têm habitação, ela tem uma deficiência de equipamentos ou de outra qualificação urbanística necessária. Então, a gente acha que essa contrapartida solidária, ela também terá uma preocupação com o dimensionamento do empreendimento que é proposto, de acordo com a área onde ele é proposto, a gente poder solicitar essa contrapartida, que viria para o fundo de urbanização, que a gente pudesse investir não só na contrapartida da habitação. O terceiro ponto é o perímetro urbano e a zona de expansão urbana. Inicialmente, né, todos sabem que é identificado como perímetro urbano o anel viário. Tudo que está interno ao anel viário é perímetro urbano, tudo que está externo ao anel viário é zona de expansão urbana. Né? E, na verdade, não é isso que acontece. Nós sabemos que temos já uma cidade consolidada fora do anel viário. Né? Então, o que nós estamos assumindo nessa legislação, que o perímetro urbano ele é uma linha imaginária que vai contornando a mancha urbana já consolidada, e nessa consolidação de alguns trechos da mancha urbana, ele vai surgindo alguns vazios internos. Então, na legislação, quando a gente fala dos vazios urbanos, esses vazios internos ao perímetro urbano é que terão incentivos à sua ocupação. Então, todo o trabalho que a gente está definindo no plano diretor e que isso será regulamentado na lei de parcelamento é que esses vazios tenham a sua prioridade de ocupação, e aí os instrumentos que nós vamos estar criando na próxima lei para isso. Do perímetro de expansão urbana, nós utilizamos como referência a Lei 2505. Né? Para quem não sabe, nós tivemos em 2007 uma lei que definia a lei de parcelamento e ocupação do solo, que foi revista, e ela em 2012 teve um novo número, que é a Lei 2505. Essa lei foi dada como inconstitucional, porque ela foi substituída na Câmara sem as devidas audiências, e por conta desse procedimento foi julgada inconstitucional, e ela foi, então, anulada. E ela sendo anulada, voltamos à lei anterior, de 2007. E nessa lei anterior, nós tínhamos um perímetro de expansão urbana muito retraído. Então, situações que já estavam em andamento, empreendimentos que estavam já em tramitação, teriam dificuldades no futuro da sua consolidação. Então, a gente achou por bem usar 2505, que é uma lei
que já havia sido disputada, e usou como referência o seu perímetro, né? Então, tanto o limite aqui do divisor de águas, na região sul, como também o divisor de água da região norte e oeste, né? E aqui, na região sul, é que nós temos um acréscimo desse perímetro, que a gente vai explicar depois na questão ambiental, que é um novo conceito da gente ter a urbanização para ampliar, né, o controle da ocupação dessa área, mas que depois o Zé vai mencionar mais sobre isso. Das questões de dimensões do perímetro, também que nos foi questionado, quanto está se expandindo, a hora que a gente compara a 25 com a proposta atual, né, a 2505 nós já tínhamos essa área urbanizada, de 14 hectares. Né, e somando a urbanizada com o que seria de expansão urbana, nós teríamos aí em torno de 400 quilômetros quadrados na lei de 2012. A proposta que nós estamos trazendo agora, tá, ele passa para 425 quilômetros quadrados. Então, há um acréscimo de 25 quilômetros quadrados, que é justamente esta área que está aqui na extremidade leste. O quarto elemento que nos foi cobrado seria os procedimentos transitórios, porque nós já tínhamos dito que haveria um congelamento, né, de qualquer possibilidade de expansão fora do perímetro urbano. Então, como ficariam os empreendimentos que estavam em andamento nessa situação, que alguns seriam pegos nessa condição? Então, o que fazer com o transitório entre a aprovação do plano diretor e, né, a lei de parcelamento que vai surgir aproximadamente daqui a um ano, né? Então, nós consideramos que, primeiro, fora do perímetro urbano, delimitado ali naquela mancha cinza, nenhum procedimento pode ser protocolado, tá, em Ribeirão Preto, não só na Zona Leste, em qualquer uma das regiões fora do perímetro urbano não pode iniciar nenhum empreendimento antes da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Os empreendimentos que estão em andamento interno ao perímetro urbano, tá, se eles estiverem em região de recarga, eles também podem ser cobrados novas exigências que venham do meio ambiente através de estudos técnicos que o meio ambiente vai solicitar. Os que estão interno ao perímetro urbano e não estão em cima de área de recarga, eles continuam com a legislação às quais eles deram início, né? A preocupação é com a ZUI, né? E esse processo de andamento, eles continuam aí com o seu regramento. O quinto, né, a questão do aquífero, que o Zé Roberto Bonetti vai poder falar um pouco mais sobre esse assunto. A respeito desse tema, é importante dizer que nós não recebemos contribuição no sentido de propostas, né, de artigos, na revisão do plano diretor. No entanto, a gente sabe que é um tema importante para o município. Pode passar o lanchote. Então, é importante a gente dizer que até então, né, o plano diretor de 95 e as alterações de 2003 não trazem referência, artigos de proteção ou nenhuma diretriz em relação à zona de recarga do aquífero Guarani, né, que a gente acaba chamando de Zona Leste. E nós, nesse plano, resolvemos trazer as diretrizes de proteção para o plano. Nós tínhamos, sim, diretrizes estabelecidas no Código de Meio Ambiente e na Lei de Parcelamento do Solo. E nós, então, entendemos que seria importante tratar desse assunto no plano diretor. Então, nós trouxemos, pela primeira vez, então, portanto, para o plano diretor, diretrizes concretas de proteção do aquífero Guarani, assumindo que a proteção do aquífero vai muito além da questão de áreas permeáveis. Porque toda vez que nós discutimos ou escutamos algo sobre o aquífero Guarani em Ribeirão Preto, se fala sobre área permeável. A urbanização é ruim porque vai impermeabilizar o solo. É isso que normalmente nós escutamos, né? E, em relação a estudos técnicos, nós temos dados de que, num 35%, que é 75% a mais do que é exigido no restante do município, tratado com reflorestamento, tratado da maneira adequada e associado aos mecanismos de drenagem urbana, nós podemos ter sistemas de recarga superiores ao da área rural hoje, né? Nós não estamos tratando de uma área de plantio de cana.
Só que nós também não paramos nessa questão de quantidade, né? Só para reforçar, quando eu estava dizendo a respeito do plano diretor, que antes não se tinha nada, hoje nós temos 8 artigos específicos a respeito do aquífero Guarani, fora 25 parágrafos e incisos que apontam tanto diretrizes de proteção como mecanismos de proteção, seja inclusive em relação àquilo que é necessário para que se dê andamento a qualquer processo. Pode passar lá, chat. Abre-se, então, portanto, a possibilidade de ocupação planejada, desde que se comprove aí que vá se potencializar a infiltração de água. Então, já está estabelecido no plano que a viabilidade de um empreendimento depende de demonstração técnica de que a recarga será, no mínimo, igual, mas a ideia é que seja superior à condição original da área, e não somente a quantidade de água, mas quais serão os mecanismos adotados para que seja uma água de qualidade. Nós bem sabemos, embora o uso rural, pelo fato da permeabilidade, seja colocado como se fosse ideal, que ele também traz uma série de questões relacionadas a contaminantes. Até se nós, em toda a pesquisa, inclusive nos congressos sobre o aquífero Guarani, que foram conduzidos aí, com a participação dos 4 países por onde o aquífero se estende, não encontramos estudos referentes exclusivamente sobre permeabilidade. Quase todos eles são a respeito de contaminantes, né? E se fala muito, por exemplo, da questão, a maioria das áreas são áreas rurais. Então, nós estamos trazendo essa preocupação, quer dizer, existem os contaminantes também de área urbana, sim, isso vai ser tratado no plano estratégico de uso e ocupação. Em relação aos 35% que ficou gravado, pode passar, o shot já foi colocado. O cadastramento de todas, isso é um dos itens só, né? Nós temos lá o escopo inicial do que seria o plano estratégico de ocupação, que prevê uma série de coisas, inclusive o cadastramento de todas as fontes de poluição, passivos ambientais, e esse é o motivo de nós inserirmos aquela região da Zona Leste no perímetro ou na zona de expansão urbana. Nós estamos assumindo que nós podemos preservar o aquífero com uma ocupação regrada. Para que os estudos sejam desenvolvidos nessa área toda, então elas estão inseridas. O plano estratégico de uso e ocupação dessa região prevê uma série de levantamentos, não só relacionados ao solo, né, muitos, é claro, terão que ser, para descobrirmos quais as áreas com maior potencial de recarga, qual a condição do aquífero, em que nível ele está, a condição de poluentes, mas também os fragmentos de vegetação natural, a fauna associada a isso. Nós sabemos que o aquífero em Ribeirão Preto está associado ao bioma cerrado, então como recuperar isso, como criar grandes áreas verdes. Então a proteção, como eu estou falando, está sendo tratada não do ponto de vista apenas de permeabilidade do solo, mas em toda a questão ambiental que envolve o tema. Então, nós estamos assumindo essa maneira de tratar a questão do aquífero no plano. E o último item que apareceu nas demandas, né, sobre a previsão demográfica. Numa das primeiras apresentações, nós fizemos uma colocação que a previsão da nossa população em 2040 estaria por volta de 900 mil habitantes. Isso nos foi questionado, de onde que veio esse índice, né? Nós tínhamos conversado com o professor da PUC de Campinas, né? E o professor acabou nos dando essa explicação. Mas nós fomos buscar outras fontes. Então, nós consultamos o IBGE, conversamos com alguns técnicos do SEAD para entender como é que era o cálculo deles, falamos com algumas fundações ligadas à USP, falamos com um estatístico do Centro Universitário Moura Lacerda, falamos com a empresa Ambiente, que trabalha com projeção de população também, né? E, de novo, conversando com o professor Tiago, da PUC de Campinas. Bom, o Tiago, para chegar nesse índice, ele utilizou
o crescimento populacional de 91 a 2000, depois de 2000 a 2010. Ele pegou esses censos e fez, né, a leitura da projeção, que de 91 a 2000 deu 1,63 e na década seguinte deu 1,83. A partir de 2010, não tivemos mais censo. O que nós tivemos foram estatísticas feitas pelo IBGE. Tá? O IBGE então, usa uma metodologia, porém, eles não têm o domínio do poder migratório da região. Então, os técnicos com os quais nós conversamos nos explicaram isso. Eles trabalham com a tendência de crescimento, uma estatística em cima do Estado, mas eles não têm as informações do poder de migração do município. Por isso que há, né, uma grande falha. Ele fala que os municípios precisam fazer essa leitura. Mas, de qualquer maneira, nós vamos comparar o crescimento, a projeção de crescimento que o IBGE imagina do ano passado para esse ano, tá? Ficou em torno de 1,17%. Então, para o IBGE, nós estamos aí com a população aproximada de 682 mil habitantes. Como todas as políticas que a gente sempre trabalhou até agora, e em todos os planos que foram feitos, utilizamos os dados do IBGE, a gente continuou estudando a questão do IBGE. E aí, o que o Tiago faz? Ele trabalha com um índice mais conservador, que seria um crescimento em torno de 1% ao ano, e ele trabalha com um índice um pouco mais generoso, menos conservador, que seria trabalhar com 1,5% de crescimento. E aí a população ficaria em torno de 830 a 918. Então, foi a partir desse número que a gente, né, aproximou os 900 mil. Mas fomos consultar outras fontes. Tá? Então, das outras fontes, nós tínhamos a projeção do Tiago, que dava em torno de 918 mil, né? O Gustavo, que é um professor do Mor Lacerda, trabalha muito com estatística, ele trabalhou, né, num gráfico paraboloide sobre a projeção da população, vendo essa tendência, né, de crescimento, que ela vai se estagnando, isso em todo o Estado. Tá? Porém, o que o Tiago estava me explicando é que esse cálculo que ele faz, ele só pode trabalhar com os dados reais de IBGE. Então, ele só tinha o dado de 2000 e de 2010. Com duas variáveis, a margem de erro ela cresce, e cresce 15%. Tá? Então, no cálculo que ele fez, a hora que eu jogo 15% mais restritivo, caía em torno de 796, e o mais generoso passava de 1 milhão. Então, nós utilizamos, né, o índice mais restritivo, né, dos 15% a menos que o Tiago colocou. Dava em torno, então, de 800 mil. A empresa ambiente também trabalha com essa população próxima a 855 mil, é a projeção que eles imaginam por conta do esgoto, de tratamento de esgoto, que eles fazem com isso. O SEAD tem aí uma situação mais generosa, 730 mil, e nós fizemos um cálculo dessa estimativa tendencial, que nós utilizamos também a taxa de crescimento que o IBGE está usando de ano a ano, desde 2000, e a gente viu que essa taxa ela vai reduzindo, então, cada ano que passa vai crescendo menos, utilizamos a mesma margem de redução do crescimento e chegamos à população de 850. Na verdade, esses números eles serão muito importantes lá nos projetos setoriais, que aí sim nós teremos políticas setoriais nos quais qual é a população que se prevê, né, seria muito importante. Para esse momento do plano diretor, isso não fará grande importância, porque não há nenhuma política pública traçada no plano que se amarra à população. Tá? Porque nós temos aí as leis setoriais e as leis complementares que virão na sequência. Tá? Então, essas foram as 6 contribuições que mais apareceram aí das audiências. Essas que o Ortega leu, todas estarão disponíveis também amanhã, uma por uma, para que vocês possam ver o que foi acolhido e o que não foi acolhido. Vou fazer um comentário aqui sobre a justificativa técnica. Esse texto ele tem 109 páginas. Comparado com o anterior, a outro tinha 160. Então, mais 109 me pareceu bastante para o plano diretor, que o texto tem 70 páginas do projeto de lei. Fui olhar o detalhe, 25 páginas, cerca de 25, trata de caracterização regional, o histórico da região, situação demográfica da região, situação econômica, desenvolvimento econômico, social, tal, dados muito interessantes. Outros 25 páginas tratam da caracterização municipal, do mesmo modo, o histórico do município,
a evolução socioeconômica, a evolução cultural, né? Dados muito interessantes. Né? Outras 25 páginas tratam sobre a questão urbana, mas em relação às políticas setoriais, né? Da área da educação, da saúde, da cultura, de esportes, tal. E 28 páginas que trata sobre a revisão do plano diretor. E aí a decisão, portanto, não é muita página, perto de 80, tratando de questões contextuais, caracterizando a região e tal. E aí a ideia era cortar para ampliar, né, ou deixar menos páginas no texto e tal. Mas o conteúdo dessas informações eram tão ricas que acabamos por manter, decidi por manter, por ser uma fonte de informação para todos que precisarem consultar, e vamos manter essas informações, inclusive e-mail eletrônico, e achamos melhor, né, por isso, não reduzir o tamanho, por isso ele está, então, com 108, ou talvez uns 110 páginas, mas com esse destaque, e aproveitem, vamos divulgar isso, aproveitem as informações que as várias secretarias, vários órgãos e a equipe técnica levantaram, e acho que vale a pena manter, e estou aqui justificando o porquê, e o prefeito achou também melhor manter. Então, como está e-mail eletrônico, é fácil consultar temas de diferentes tipos de interesse. Na revisão do plano, na parte das 28, 30 páginas, aí falamos sobre a questão metropolitana, sobre desenvolvimento urbano, econômico e social, sobre habitação, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, e também sobre a legislação complementar. Falamos também sobre o processo de elaboração do plano, um pouco que falamos aqui, sobre as audiências, os resultados, tudo mais, tudo registrado aqui na justificativa técnica. Aqui a estrutura, como é que ficou o texto do projeto de lei, tem 180 artigos, em perto de 70 páginas, 9 capítulos, 5 anexos com os mapas temáticos, que são esses mapas que estão aqui. Aqui tem a lista, as próximas 3 ou 4 telas, a lista do sumário do plano diretor. Não vou ler todos eles, mas vou entrar aqui, esse hiperlink remete ao plano diretor. Eu queria recomendar a todos vocês que leiam, não vamos ler agora, porque senão vamos tomar muito tempo, mas leiam o artigo 1º, que fala, né, qual é o propósito dessa lei de revisar, o artigo 2º, o que se entende por desenvolvimento urbano, importante esse artigo 2º, o artigo 3º, que fala dos princípios básicos do plano diretor, e tem vários dispositivos que incorporamos aqui de aspectos que foram abordados nas audiências públicas. O artigo 4º fala do não cumprimento ou por ação ou omissão, que configura descumprimento da função social da propriedade e portanto, sujeita a sanções. O artigo 5º, os objetivos estratégicos do plano diretor e da política de desenvolvimento urbano. Isso aqui é fundamental, e a regulamentação do plano diretor tem que estar mirando nesses dispositivos que eu estou mencionando aqui, claro, sem dizer dos que são específicos às leis setoriais, as regulamentações específicas. Também aqui as diretrizes gerais da política de desenvolvimento municipal, também é um artigo muito importante. O artigo 7º, ele relaciona relacionam todos os instrumentos, né, de regulamentação da política, para a implementação da política urbana e da regulamentação complementar do plano. O primeiro das leis de regulamentação complementar, na verdade, não são só essas leis, tem outras leis, claro, não com esse status, mas também tem outras leis que serão regulamentadas, vocês vão ver mais à frente. Aqui os instrumentos de planejamento, aqui dos instrumentos fiscais, dos instrumentos financeiros, dos instrumentos jurídicos e políticos,
e dos instrumentos de utilização de bens municipais, né? Então, volto a dizer, recomendamos que leiam, e assim como nós vamos recomendar para a equipe técnica que vai trabalhar na regulamentação, que leia, claro, como eu disse, todo o plano, mas, sobretudo, aqueles trechos que eu mencionei. Aí nós vamos passar rapidamente a estrutura, né, os vários capítulos, seções, subseções, que estão no sumário do projeto de lei. Aqui um destaque para o artigo 178, que lista os planos e as leis que queremos encaminhar para a Câmara em 12 meses. Tem um dispositivo que foi incluído por recomendação da área jurídica, que pode, às vezes, por algum motivo, fora da governabilidade do Poder Executivo, por alguma razão, não cumprir esse prazo, então tem um dispositivo de que esse prazo pode ser estendido desde que justificadamente, não é qualquer justificativa, mas se tiver uma demonstração cabal que não dependeu da governabilidade do Executivo, aí ele poderia estender esse prazo. Nós não queremos estender esse prazo, mas foi colocado por recomendação, porque já teve eventos de acontecer do município ser barrado por uma ou outra circunstância, né? Aqui os outros itens que pretendemos encaminhar em até 2 anos. Aqui as próximas etapas que fizemos hoje pela manhã com os vereadores, à tarde a reunião de apresentação aos secretários e aos conselheiros dos diversos conselhos, Comur, Habitação, Meio Ambiente, Cultura, reunião com o Ministério Público, agora essa reunião com vocês de apresentação. Amanhã o prefeito apresenta, protocola na Câmara Municipal e faz uma coletiva à imprensa. Amanhã, bom, o prefeito também, na reunião com a Câmara, colocou os secretários, os técnicos da Prefeitura à disposição da Câmara Municipal para o que eles precisarem na análise do projeto, nas audiências públicas que a Câmara vai fazer. Então, se alguma coisa escapou aqui, pode ir lá na Câmara Municipal, nas audiências públicas, né, ter algum aprimoramento. Hoje o prefeito destacou com os vereadores a importância, né, de continuar esse trabalho sintonizado desde o início, no sentido de que esse plano seja um plano diretor e não regulamentador, e, portanto, não poder ter situações de ter que o Executivo vetar determinados dispositivos. Foi uma boa conversa, né, e, claro, eles têm autonomia para fazer aprimoramento, mas, claro, uma autonomia na linha do que foi, das diretrizes que foram definidas conjuntamente. Amanhã também o prefeito assina um ato convocando a audiência pública para a semana que vem, para tratar dos processos de elaboração do projeto de lei de regulamentação do plano diretor. Então, nós vamos, na semana que vem, numa audiência pública aqui, nesse salão, tratar de cada um, qual a situação de cada projeto de lei de regulamentação e como pretendemos desenvolver esse trabalho. E, como o nome diz, é uma audiência. Nós queremos ouvir as pessoas da população, dos conselheiros, o que tem de sugestão a esse respeito. E aí, concluindo aí, um muito obrigado a vocês, e queria mais uma vez agradecer muito a nossa equipe, na pessoa do Lanchotte, do Zé Roberto, que todos nós trabalhamos esses dias todos para fazer todo o refinamento, e um agradecimento especial a vocês pelas contribuições que nos deram. Muito obrigado.